O assunto de hoje é dublagem. É praticamente unânime a ideia de que a dublagem brasileira de Chaves é perfeita, porque aproxima muito bem o público brasileiro de uma cultura tão distinta como a mexicana. Acontece que nem sempre a dublagem é de fato perfeita, acontecendo alguns deslizes. Vamos ver então alguns deles no... Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje então a gente vai conferir alguns deslizes da dublagem de Chaves, que longe da gente querer criticar ou falar que a dublagem não é bem feita, muito pelo contrário. A gente sabe e valoriza o trabalho que a Maga e outros estúdios desenvolveram ao longo desses 40 anos quase de Chaves no Brasil. Mas a gente precisa começar de alguma forma. Então a gente vai começar por um episódio muito querido, Um Festival de Vizinhos. A segunda parte da saga do Festival da Boa Vizinhança, por incrível que pareça, tem um deslize na dublagem. Por mais que tenha o cão arrependido... O verso é repetido 44 vezes. Volta o cão arrependido. Sai daqui, vai. Por mais que tenha o Mamãe Querida... Mamãe querida, meu coração por ti bate. Como caroço de abacate. Nós também temos as aventuras do Jeca Valente, da Chiquinha e do Chaves. Quero apresentar a vocês as aventuras do Jeca Valente. Acontece que as aventuras do Jeca Valente são anunciadas pelo Seu Madruga como As Aventuras do Zorro. Chiquinha recitando as aventuras do Zorro. Espera aí! A gente não sabe muito bem o porquê que as aventuras do Jeca Valente foram anunciadas como as aventuras do Zorro, mas a única certeza que nós temos é que os dois andam a cavalo. Agora a gente vai falar de um erro que não é tão deslize assim. Como você deve saber, muitas músicas de Chaves e Chapolin também eram dubladas em português, cantadas pelo elenco ou por cantores diferentes junto a Marcelo Gastaldi, que era a voz do Chaves e do Chapolin. Mas a música tema do Chapolin Colorado nunca foi dublada, e ela se passa exatamente no episódio do Chapolin em Acapulco. Para não deixar a trilha em espanhol da música, restou à Maga, então, deixar a música que eles usavam de fundo para encerramento de episódios comuns também na música do Chapolin, fazendo com que Buzz Buddies, aquela BGM famosa de encerramento, fosse utilizada em loop durante mais de 2 minutos. Um episódio não tão clássico, mas que é muito importante pra gente entender um deslizezinho. No episódio O Grito da Independência, a Chiquinha e o Chaves estão estudando um livro didático, que em determinado momento cita a palavra gentalha. Então, logo, eles fazem referência ao Kiko. Só que quando o Chaves vai imitar o Kiko, ele solta chusma, chusma. E o Kiko fala assim com aquela bochecha, assim, ó. Chusma, chusma, chusma. Já chega. Mas o que acontece? Nessa época, Chaves já era dublado no Brasil há um certo tempo, pelo lote de dublagem que a gente identifica, né? Porque foram dublados em vários lotes. Como nessa altura da dublagem os bordões já estavam definidos, é um pouco estranho ouvir chusma, chusma ao invés de gentalha, gentalha. O mesmo acontece no episódio perdido mundialmente, Como Agarrar um Touro à Unha, em que o Seu Madruga pede pra Chiquinha não se misturar com essa chusma. Vamos, Chiquinha, não se junte com essa chusma. Pô, ou o tradutor era novato, ou o dublador ouviu no original e só repetiu, acontece nas melhores famílias. No episódio O Cavaleiro das Mil Encrencas, onde toda a vila acha que o Chaves está louco falando sozinho com as portas, o professor Girafales chega nele e fala: Chavo, você está louco? Outra vez o sabugo de milho. Vamos ver mais uma vez? Chavo, você está louco? Chavo, em espanhol, é menino, garoto, e é o termo original pelo qual Chaves é conhecido. Mas, nesse caso, nesse errinho aí, a gente passa aquele pano porque é um dos primeiros episódios ali dublados, estava no comecinho, mas provavelmente o senhor dublador ouviu aqui no fone Chavo e falou Chavo também. E tudo bem, porque ele pode, é o Osmirão. É o Osmirão? Tem que ser o Osmirão. Se eu falar, acho que é o Osmirão, né? É o Osmiro Campos.
E se erros assim aconteciam em pleno lote de 1988, por que não falar dos erros da dublagem que aconteciam já em 1990? Principalmente em Chapolin. A corneta paralisadora já foi chamada de buzina, já foi chamada de pistola. Isso para não falar das pastilhas encolhedoras do Chapolin, que já foram pílulas de nanicolina, pastilhas de polegarina e assim vai. Além, claro, de personagens, como Quase Nada, que já foi chamado de Tonhão e Chinesinho. Boa ideia é essa. Agora a gente vai falar de um dos poucos erros imperdoáveis da dublagem de Chaves, que é no episódio Uma Aula de Canto. Em espanhol, nós temos as músicas Joven Aún e Que Bonita Vecindad. Que bonita vecindad, que bonita vecindad. Em português são Jovem Ainda e Que Bonita Sua Roupa. Que bonita sua roupa, que roupinha muito louca. Tá, isso é um pouquinho mais difícil, um pouco mais complexo, a gente vai explicar. Mas antes da gente avançar, eu acho que a gente merece um like. Que boa ideia! Que Bonita Vecindad é simplesmente Que Bonita Vizinhança. Ou seja, eles falam sobre a vila, sobre quem mora lá, como é essa vila do Chaves, La Vecindad del Chavo. Só que na dublagem, eles tiveram uma ideia... Essa ideia simplesmente surgiu porque naquela mesma época da dublagem foi lançado o disco do Chaves. E a música tinha sido pega do espanhol e readaptada para falar só do Chaves. É a música Chaves, o Rei da Palhaçada, que a gente consegue ouvir agora. Legalzinha sua roupa, que roupinha muito louca. Isso. Nela tudo é remendado, não vale nenhum centavo, mas agrada quem olhar. Acontece que quando foram dublar a música oficialmente dentro da série, eles pensaram, a gente já tinha traduzido assim. Para aproveitar o sucesso do disco, ou para impulsionar um pouco as vendas do disco talvez, eles pegaram a mesma ideia e trouxeram para a tradução da música dentro do clipe do episódio. Só que tudo isso deixou as coisas meio sem sentido. Até porque o foco não era a roupa do Chaves, como de fato a gente pode perceber em espanhol. Como a gente pode ouvir no musical Chaves, um tributo musical que foi adaptado para o Brasil dessa forma aqui. Que bonita vizinhança, que bonita vizinhança, nessa vila nova Chaves, papará, com sua simplicidade, papará, como é lindo nosso lar. Nem sempre os erros são de tradução. Algumas vezes só deu um probleminha na hora lá, um esquecimento, como a gente pode ver os dubladores se enrolando, Nelson Machado e Marcelo Gastaldi, naquele episódio Chiquinha, o terror do cortiço. Isso porque a gente tem o Chaves e o Kiko não sabendo falar muito bem zarabatana, então sai um barzatana, um zarabatana e assim vai. Eu vou ter que dar uma Você não olhada. disse que não tava com ela? Que não tava com o quê? Nada, bata. Ah, só porque eu sou menor que você se aproveita. E claro, nisso tudo é impossível esquecer do Chaves falando do jogador de futebol, que ele acaba esquecendo o nome, que na dublagem ficou o coisa lá que eu falei. É melhor que eu não seja o coisa que eu falei, é melhor que eu seja o João Marcos. Outros episódios com trechos perdidos pelos dubladores, aqueles momentos em que o dublador acabou esquecendo de dublar e tem que remendar depois, acontecem em Quem Semeia Moeda, episódio 5 de Chaves, e Aristocratas Vemos, Gatunos Não Sabemos, do Chapolin Colorado. No caso do episódio de Chaves, nós temos o Kiko dando uma moeda de presente para o Chaves. E ele fala, fica pra você. Se você tirar dela esse cruzado, eu te dou ele. Fica pra você. Ah, legal. Como o Nelson Machado acabou esquecendo de dublar esse trecho, a gente tem o próprio Marcelo Gastaldi, que finalizava a série, encaixando a voz dele no personagem com Fica pra você. Já no episódio de Chapolin, a Florinda Mesa interpreta uma empregada, que oferece chá pro cleptomaníaco interpretado por Ramon Valdez. A fala é a seguinte: Aceita um chá, senhor? Não, obrigado. Eu prefiro fugir da tentação. Como deu pra perceber, a Marta Volpiani, a dubladora da Florinda Mesa, não pôde fazer essa fala. Então restou a Sandra Mara Azevedo,
a voz da Chiquinha naquela época, fazer a fala perdida. Aceita um chá, senhor? Já as dublagens mais recentes das séries, mesmo já tendo um histórico muito claro do que deveria ser pesquisado e colocado, também não escapou de alguns erros. Alguns até mesmo imperdoáveis. No episódio O Louco da Floresta, que foi dublado pro Multishow, os responsáveis pela tradução se esqueceram, por exemplo, que o filho do cavalo é potro e não bezerro. Você deixou uma pobre égua viúva. E também deixou inocentes bezerros órfãos. No episódio E Livrai-nos Também dos Distraídos, nós temos um personagem que se chama Dr. Pinha, porque é uma fruta, e as pessoas acabam se confundindo chamando ele pelo nome de outras frutas, sempre com a mesma pegada. Como le va, senhor Naranjo? No, Pinha, me apelido Pinha. Mas por algum motivo, a dublagem, mais uma vez, recente, adaptou isso para Senhor Pet, e em referência a palavras aleatórias com o final bet, net, e assim vai com essa riminha no final. Aconteceu alguma coisa, Sr. Pat? Pet, senhor, Pet, eu me chamo Pet. Com licença, senhor. Claro, pode ficar à vontade, Sr. Net. Sinta-se em sua própria casa. Pet, senhor, Pet. Isso, Pet. Para um trabalho realizado 20 e tantos anos depois do último trabalho com a dublagem clássica, é um pouco estranho que isso ainda aconteça. Um erro praticamente injustificável. E chegamos ao fim de mais um Lista CH. Por favor, deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça também de se inscrever no canal e o sininho você já sabe, né? Para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo que a gente faz para você. Então, até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal!